Convido os irmãos a estarmos de pé. Vamos orar ao Senhor para iniciarmos a EBD, a primeira EBD aqui em Jardim Guapimirim, na nossa igreja da Assembleia de Deus Ministério Resgate. Oremos ao Senhor. Será uma classe única e mista por enquanto. Vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, te louvamos a Deus por aqui estamos, Senhor. Meu Deus, obrigado, Senhor Deus, por estarmos aqui participando dessa EBD. Meu Deus, já aguardamos os 15 minutos de tolerância. Iremos iniciar esse estudo, Senhor, que seja para a honra, para a glória e para o louvor do teu nome, Senhor. Muito obrigado por essa oportunidade que podemos estar, Senhor, para junto com os irmãos aprendermos uns com os outros a sua palavra. E aqueles que vão nos ouvir, Senhor Deus, através, Pai querido, das mídias sociais, que possam também aprender, Senhor, da tua palavra, Senhor. Meu Deus, que possamos aprender uns com os outros. Deus, louvamos sobre tudo, meu Deus, e acima de tudo, que o seu nome seja sempre louvado. Em nome de Jesus. Amém. Mas, irmão, pode se sentar. Vamos adorar a Deus com um hino cristão. Depois estaremos fazendo a leitura. Lembrando que estaremos transmitindo essa EBD por enquanto para o pequeno canal e depois será para as outras mídias. Vamos louvar aqui com o número missionário Cristiano. Por favor, canta. Pessoal da Igreja Capaz do Senhor Jesus, vamos louvar o Senhor com o número 20. Livre de pecado, vos quereis ficar, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele morto foi na cruz para vos salvar, olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro. Olhai para o Cordeiro de Deus, porque só nele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Se estás tentado, sem hesitação, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele encherá o vosso coração. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus, porque só Ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Se estás cansado e sem mais vigor,
a leitura do título da lição, texto-aula, verdade prática e a leitura bíblica em classe. Façamos a leitura desses 4 itens. Como todos têm a revista, podemos ler na revista. Se chegar alguém que não tem, informamos o texto. A lição de número 6, do dia 8 de fevereiro de 2026. Tem como título o Filho como o Verbo de Deus. Glória a Jesus. E depois vamos ao texto da verdade prática. A leitura bíblica em classe está esposada, está descrita na palavra de Deus, livro de João, capítulo 1 ao 5, e depois 14. Leamos o título. O Filho como Verbo de Deus. Vamos repetir. O Filho como Verbo de Deus. Textual agora. Textual. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João 1,14. Verdade prática. Jesus Cristo, o Verbo eterno, é a plena visível de Deus, do mundo, e a glória do Pai. Amém. Agora vamos à leitura bíblica em classe. Está em João capítulo 1, versículo 1 ao 5, depois o versículo de número 14. Do 5 dá uma pausa, aí pula para o 14. Leamos. Eu leio um versículo aqui, os irmãos leem o outro, por gentileza. Vamos dessa forma. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. E todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada que foi feito se fez. Nele estava a vida, e era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem Se fez carne e habitou entre nós, e vimos 14. a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém. Glória a Deus. Oremos. Pai, em nome de Jesus, graças te damos pela sua palavra, que o Senhor nos abençoe, a cada um de nós, para recebermos essa palavra em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se sentar. Irmão, lembrando que estamos aqui transmitindo essa escola EBD. Os irmãos lá de Portugal, dos lugares, podem ter acesso. Diz assim, aqui nós vemos aqui o Filho como o Verbo de Deus. Você lá no princípio, no livro de João, capítulo 1, ele diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, Jesus Cristo era o Verbo. Ele se manifestou através da palavra. Jesus se manifestou a princípio como a palavra. Diz a Bíblia. Lá no livro de Gênesis, isso não está aí, no livro de Gênesis, que diz que no princípio criou Deus o céu e a terra. E a terra era vazia e sem forma. E o Espírito de Deus pairava sobre a face, ou a face do abismo, ou a face das águas, como queiram falar. Porque Jesus, ele teve todo o tempo com Deus, desde a criação. Como diz no princípio, ali em João, não está se retratando sobre aquela passagem que vê ali, quando Jesus veio, está se retratando desde o princípio da criação de todas as coisas. Então, aí diz lá em Gênesis, para a gente que vai lá dizendo que no princípio criou Deus o céu e a terra. Aí vai por ali ainda. Aí disse Deus, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Ou seja, Deus conversando. Deus não iria dizer, provavelmente, a um anjo, façamos um anjo. Porque Deus não se aconselha com ninguém. Não se esquece disso. Quem me aconselhará? Não tem ninguém que se aconselha a Deus, para Deus, a não ser Jesus. Jesus então dialogava com Deus, ele façamos o homem.
Se você for lá em Gênesis, você vai compreender um pouco melhor. Mas vamos seguir um pouco adiante. As horas sempre nos cobram, né? Então, diz aqui o texto, ó, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Aí está no versículo 14, né, que o Verbo habitou entre nós, e vimos a sua glória. Ou seja, como é que ele habitou entre nós? Você tem comparativos, tem estudo teológico, dizendo que Jesus teve no Antigo Testamento e tal, se apresentou como isso, como aquilo, como anjo, ele representava aquilo e tal. São várias ilustrações, são várias hipóteses, comparações, mas um fato comprovado pela Bíblia está escrito no Novo Testamento, biblicamente, sem deixar dúvida, que Jesus veio a esse mundo, nasceu fruto de uma virgem, de Maria, e habitou entre nós, ou seja, entre a humanidade aqui na Terra. Ele cresceu ali e começou a andar entre nós, ou seja, entre as pessoas aqui na Terra. Esse entre nós e entre as pessoas aqui da Terra. Aí vem aqui na lição de hoje, para nós entendermos um pouco. Na lição, entra aqui na introdução. Glória a Deus. Passando aqui já para a nossa lição do dia de hoje. Fiz só uma pequena esboço do inicial. 1. Glória a Deus. E o Verbo como Deus eterno. Glória a Deus. Diz aqui esse pequeno texto aqui. Eu quero pedir aqui deixa eu ver aqui. O Rodrigo, você pode ler esse 1, Rodrigo? O Verbo como Deus eterno. Lê, aí quando chegar no 2 tu para. O Verbo como Deus eterno, o Verbo pré-existente. O prólogo de João, 18 versículos iniciais, é chamado de Logos. Na abertura, no princípio era o Verbo. João 1, versículo 1, parte A. As palavras no princípio lembram o texto introdutório da Bíblia, Gênesis 1, 1. E claramente ensinam que o Verbo sempre existiu. Esta é uma maneira de referir-se ao atributo da eternidade que só Deus possui. A expressão verbo, grego logos, designa Deus, referindo-se à divindade do Filho. Enquanto os gregos pensavam em um princípio impessoal e os gnósticos em um ser intermediário, João apresenta o Logos como o próprio Deus eterno. Jesus Cristo, o Filho unigênito do Pai. João capítulo 1, versículo 14, João 3, versículo 16. Antes de tudo o que existe, o Verbo, antes de tudo o que existe, o Verbo já existia. Jesus não começou a existir em Belém, pois ele é eterno, coexistente com o Pai desde o princípio. Colossenses, capítulo 1, versículo 17. Glória a Deus. Lembrando que essa revista foi elaborada pela Convenção Geral de Assembleia de Deus no Brasil, pela CPAD, da nossa Convenção Geral da Assembleia de Deus no Brasil, e feito por um dos nossos pastores. E tem como presidente José Wélio Bezerra da Costa Júnior, que é filho do nosso querido pastor José Wélio Bezerra da Costa, nosso presidente de honra, e também que é presidente do Conselho Administrativo das Assembleias de Deus no Brasil. Dando prosseguimento, então os irmãos não se atenham somente àquilo que está aqui, não. Isso aqui é só um preparativo para que nós possamos entrar e estudarmos nela. Aqui no princípio, nós vemos como Deus explica de uma certa forma, trazendo um esclarecimento, o próprio Deus, entenda dessa forma, o próprio Deus trazendo um esclarecimento ao homem, ao ser humano, que ele tinha enviado o seu Filho, aquele que esteve todo o tempo desde a criação do mundo, ou seja, antes que tudo houvesse, ele era. Antes de tudo, antes de formar o mundo, o céu, a terra, ele já existia.
Tudo que nós podemos fazer ou dizer, ou ensinar, ou aprender, a base de tudo é explicar que Jesus Cristo ele é o centro e deve ser o centro das nossas atenções. As atenções devem ser voltadas para Jesus, no começo da nossa vida, no meio e no final, em todos os momentos da nossa vida. Então toda a Bíblia, o objetivo de toda a Bíblia, principalmente o Novo Testamento, é anunciar Jesus como Mestre, como Senhor e nosso Salvador. E toda a lição da EBD, seja de Ruth, de Raquel, seja de Moisés, de Abraão, de Isaac, de Jacó, de qualquer um mártir que viveu no passado, ou seja, dos nossos apóstolos que tivemos na época de Cristo, seja, o objetivo é anunciar a vinda do Filho de Deus a esse mundo. E aqui dá-se um esforço para se explicar que Jesus já existia desde o princípio. É o objetivo maior dessa lição para a gente podermos compreender. Então, a palavra-chave aqui é o verbo. E esse verbo era Jesus, era e é Jesus, o Cristo, o Filho de Deus. E aqui traz essa explicação, que aliás a resposta da primeira pergunta está contida aqui nesta parte aqui, não é? Os irmãos depois no final nós vamos explicar um pouco sobre essa resposta. Então, você observa aqui que, preste atenção, e o verbo preexistente, o prólogo de João 18, versículos iniciais, é chamado de logos. Aí nós já temos uma resposta aqui a uma pergunta. Então, na abertura, no princípio era o verbo. Aí você vai aqui, a palavra no princípio, lembra que o texto introdutório da Bíblia, de Gênesis, capítulo 1, versículo 1, claramente ensina que o verbo sempre existiu. Esta é uma maneira de referir-se ao tributo da eternidade, que só Deus possui. A expressão verbo, aí vem de logos, não é? Eu diria que também dá uma palavra rema, esse nome, Jesus é um nome forte, glória a Deus. Então, designa-se, referindo-se à divindade do Filho, enquanto os gregos pensavam em um princípio impessoal. Olha uma outra coisa aqui, depois de falar, no princípio impessoal, e os gnósticos, um ser intermediário. Eu diria que isso aqui é uma outra resposta. João apresenta o Logos como o próprio Deus eterno, Jesus Cristo, Filho unigênito do Pai. Aí vai indo aqui. Antes que tudo existisse, o verbo existia. Ou seja, antes que qualquer coisa existisse. Acho que isso faz muita confusão. Pensam, por exemplo, no Novo Testamento, Jesus nasceu, mas Jesus já existia lá no céu. Ele passou a existir aqui na terra, mas ele já existia lá no céu. Ele sempre existiu. Jesus, ele sempre existiu. É que quando nós pensamos assim, numa pessoa, nós temos a impressão de que ele tem que ter um princípio, um nascimento. Jesus não teve isso. Ele, como Deus, ele sempre existiu. Ele sempre existiu. Ele não foi formado assim, como Adão e Eva, quando Deus fez isso, pegou do pó da terra. Não tem isso. Aí você vai ter uma explicação, mas como é que se explica? Como foi? Como se Jesus sempre existiu? Como é que esse negócio? Quem fez Jesus? Quem fez Deus? Olha, Deus sempre existiu. Jesus sempre existiu. Sempre. A todo momento. A todo instante ele estava ali. Ele viu quando Satanás foi atirado lá do céu, caiu com uma estrela aqui na terra. Foi lançado por Deus lá de cima. E isso ele não tinha vindo aqui na terra ainda como Filho de Deus. Então Jesus, na verdade, o objetivo dessa parte é explicar que ele sempre existiu. E o verbo agora como uma pessoa distinta. Glória a Deus. Vou pedir, quer outra pessoa? Rodrigo não, o Gustavo. Deixa o Gustavo, depois a gente vê. O 2 aí, consegue ler? 2. Isso, é menor um pouco. O verbo como pessoa distinta. Fica de pé para a gente ler essa aqui. Sempre que o irmão for ler algum trecho assim, fica de pé para a gente ler. O verbo como pessoa distinta. O texto João afirma que o verbo
estava com Deus. João 1, expressão verdade. Gostando do texto com Deus. Com única relacionamento face a face, seja comunhão. Pessoa eterna, entre o Verbo, Filho de Deus, a única distinção de pessoas distintas, da única unidade, da verdade do Pai. João 5:8. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. João 5:9. Sucessão de Pai, a paciência mente de uma pessoa, mas são pessoas com opção distinta. Principal. João 1:17.5. Amém. Amém. Os irmãos, o importante é cada um de nós participarmos, tá? Devagarzinho, cada um porque nós vamos sempre ler a palavra, porque é um estudo para nós aprendermos uns com os outros. Então, temos aqui essa parte, não é? Uma parte importante, e o verbo como uma pessoa distinta, ou seja, Jesus é uma pessoa. Por exemplo, irmã Marilza é uma pessoa, o irmão Paulo é uma outra pessoa, são pessoas distintas, cada um é um. Jesus, ele é um, e Deus é outro. Você entendeu? São duas pessoas distintas. Jesus é Jesus e Deus é Deus. Só que assim foi o irmão Paulo, irmã Marilza, irmã Marilza. Então, são pessoas distintas. Mas, digamos assim, eles hoje se uniram no mesmo propósito, de via EBD. Colocaram esse propósito, dormiram ontem com esse propósito, pensaram sobre isso, estudaram a revista sobre isso. Amanhã nós vamos estar lá na EBD. Eu quero que os irmãos esvaziem de tudo aquilo que você possa ter pensado sobre a lição de hoje, para você poder aprender. E a gente aprende o outro. Então, eles colocaram esse projeto, esse propósito, vocês vieram aqui nesse propósito. E cada um que está me ouvindo nessa hora, você, se você tem um parente, uma pessoa próxima, você é uma pessoa distinta desse parente. Se você tem um propósito, a pessoa também tem o mesmo propósito, a tendência daquilo dar certo. Assim Deus, Ele, Jesus, o Pai e o Filho, mesmo sendo pessoas distintas entre si, elas têm os mesmos objetivos, os mesmos propósitos. O propósito é trabalhar e ajudar a humanidade. Só que um executa um objetivo e o outro o outro. Deus arquitetou o projeto da criação do mundo ao lado de Cristo. Jesus Cristo veio aqui e morreu. Quem morreu aqui por nós foi Jesus, não foi Deus. Jesus, mas Deus o enviou a esse mundo. Então foi preciso alguém o enviar e o outro ser enviado. Então Deus enviou Jesus e Jesus veio cumprir uma missão. Ele cumpriu fielmente a missão que lhe estava designada. Jesus não fez nada que não estava combinado para ele fazer, nada que não estava no propósito de Deus. Ele disse: Pai, graças te dou, porque sempre tu me ouves. Então era um projeto, era um propósito dele morrer para salvar a humanidade e todo aquele que nele cresce. Aliás, todo aquele que nele cresce. Então, mesmo sendo pessoas distintas entre si, têm os mesmos objetivos. Diz aqui: o Pai, o Filho e o Espírito Santo não são formas sucessivas de aparecimento de uma pessoa, mas são pessoas coexistentes desde o princípio. Aí está em João 2, 17, 5. Então, mesmo sendo uma pessoa e outra pessoa, por exemplo, Jesus hoje está à direita ao lado de Deus, sentado. Se fosse um só, não estaria um do lado direito do outro sentado. Então, se ele está à direita, logo se daqui para lá, né? Se o irmão Paulo está à direita, a irmã Maria está daqui para lá. Logo, ele é uma outra pessoa, porque ele está à direita dela. Certo? Não pode uma pessoa sentar em duas pessoas. Não, são distintas as pessoas. Então, logo,
vamos quebrar esse paradigma, essa coisa de, não, eu sou uma pessoa. Não, somos ali. O Pai e o Filho. Estou falando sobre o Pai e o Filho. O Espírito Santo também é outra pessoa, só que representa a pessoa de Deus diretamente. Vamos lá. Aí vamos no 3 agora. E o verbo é da mesma existência do Pai. O irmão Paulo, o irmão Marisa, pode ler por gentileza algumas coisas. O 3 aí. O verbo é da mesma essência do Pai. Ainda no versículo de abertura, João revela: o verbo era Deus. João 1:1. Aqui a palavra grega para Deus, Theos, aparece sem o artigo definido. Fato que tem gerado discussões exegéticas. Porém, na escritura grega, a ausência do artigo não implica indefinição ou infidelidade. Essa construção enfatiza a qualidade ou natureza do sujeito. A omissão do artigo não significa um Deus, como sustentam traduções heréticas, mas é um indicativo da natureza do verbo. Esclarece que o verbo compartilha da mesma essência divina. João 10:14-9. Desse modo, o verbo é como o Pai eterno. João 1:2. E Criador. João 1:3. Portanto, a expressão o verbo era Deus ensina que Jesus é a mesma substância do Pai, isto é, Deus, e sua totalidade. Colossenses 1:15. Colossenses 1:15 e 9. Amém. Então, para nós aqui, esse é um. O que está em algarismo romano, nós estudamos um. Tá? Depois nós vamos depois no algarismo romano. Aqui o que acontece? Tenta-se explicar que Jesus e Deus continuam trazendo aqui o foco. Eles têm o mesmo objetivo. A mesma, digamos assim, ele não tem princípio. Não é possível, por exemplo, Jesus deixar de existir. Uma alma pode deixar de existir. Deus pode extirpar essa alma. Porque a alma, ela possui a eternidade dada por Deus. Mas ela pode deixar de possuir a eternidade dada por Deus. Mas Jesus e Deus têm os mesmos objetivos. São pessoas distintas entre si, mas que trabalham com os mesmos objetivos da criação da humanidade, do projeto para a humanidade, da criação do mundo. Ou seja, a coisa é um pouco maior do que isso parece ser. Então, a Bíblia traz esse esclarecimento aqui. O verbo é da mesma existência do Pai. Então, eles são da mesma existência. Não tem aquilo, foi Deus, criou Jesus, foi Jesus. Não. Ele já existiu. Não é como um homem, fulano coabitou com a sua esposa, gerou fulano, aí nasceu libertando e tal. Não. Deus e Jesus, ele já existiu. Ele já existiu. Trabalha com o mesmo objetivo, o mesmo propósito. Muitas pessoas, por que estamos focando nisso aqui? Principalmente nesse semestre, nessa aula. Porque há uma denominação muito grande, pelo mundo espalhado pelo mundo lá fora, que afirma que Jesus e Deus não tem esse negócio de separadamente, um e outro. É um só, no sentido de não existir duas pessoas distintas.
afirmam que são um só ali e tal, só tem um e tal, que fulano é mãe dele, tá, mãe de Deus e tal. Então nós acreditamos diferente. Maria é mãe de Jesus. Você entendeu? Então, nessa proporção, então, o esforço aqui, para insistirmos aqui nessa palavra, que Jesus, ele é uma pessoa distinta. Por isso, no Antigo Testamento, Deus dizia que aos seus pés todo ele se dobrará, toda língua confessará que ele é o Senhor. No Novo Testamento, já vamos afirmando que aos pés de Jesus Cristo, toda língua, ou seja, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é o Senhor. Então, quando Jesus morreu na cruz do Calvário, completou o projeto que estava proposto a ele, ali, Deus concedeu a ele o nome acima de todos os nomes. Porque você vê, o nome de Jesus é um nome dado aqui na terra. Você entendeu? Então, concedeu esse nome. Então, esse nome é um nome de respeito. É um nome de honra. Jesus. Glória a Deus. Agora vamos ao 2. O verbo como criador. O agente da criação. Cristiano, você lê para a gente no dicionário Cristiano, Algarismo Romano, o 2, o verbo como criador. O verbo como criador, o agente da criação, a Bíblia declara que no princípio criou Deus, Gênesis 1. A expressão criou traduz a palavra em hebraico Baran. Termos revelados a atividades criadoras de Deus. Gênesis 1, 12, 27. Não, 1, 21, 27. Isso, 27. Afirma que o universo foi criado por Deus a partir do nada. Do latim, em Milon, Hebreus 11. Hebreus 11, 3. A doutrina de Deus como Criador possui fundamentos tanto no Antigo Testamento, Salmos 33, 6, Isaías 45, 12 e 9 e 6, quanto no Novo Testamento, Atos 17, 24, Romanos 1, 20, Apocalipse 4, 11. Nesse sentido, João apresenta Jesus também como Criador. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. João 1,3. Este versículo enfatiza atividades do verbo, uma vez que a criação é obras exclusivas de Deus. Colossenses 1, 16, 17. Você para aí, pegar no 2, você não vê não. A criação é obras exclusivas de Deus. Deste modo, o Filho é o agente ativo na criação do universo. Hebreus 1, 2. Isso. Aí nós temos aí, vamos voltar um pouquinho para cima. Então Jesus é o agente na criação do universo. Ou seja, por que dizemos universo? Não é só aqui o planeta que nós moramos. Não existe o Sol, a Lua, enfim, vai por aí afora. Não é? Vênus, Marte, enfim, são vários planetas que existem. Aqui não está se tratando se tem criação lá, se não tem, não vou entrar nesse mérito. Então está se tratando aqui na criação do universo. Cada planeta, cada coisa que foi feito por Deus, e Jesus foi um agente que participou ativamente da criação. O objetivo aqui é demonstrar que Jesus participou da criação. Por que explicar sobre isso? Porque às vezes a pessoa fica presa em Jesus no Novo Testamento, que Jesus andou por ali com os discípulos, foi muito importante, foi um projeto essencial para a salvação da humanidade, mas ele já trabalhava em prol da humanidade desde o princípio da criação do mundo. Aliás, antes que tudo houvesse, ele já era. Não é? Aí vem aqui o agente da criação. A Bíblia é clara que no princípio criou Deus. Aí lá, no princípio criou Deus. Aí vai. A expressão criou traduz a palavra hebraica pagã, no termo reservado à atividade criadora de Deus. Então Deus
trabalhou na criação. Afirma que o universo foi criado por Deus a partir do nada. Aí vem do latim aqui. Glória a Deus. Então, Deus criou do nada. Por que esse ensinamento? Porque você vai para a escola, eles te dão outro ensinamento, seja em sociologia, enfim, várias áreas, eles te dão outro ensinamento, te explicando que na verdade o hambúrguer, etc e tal, e chocou um com o outro, deu aquele bug e tal, e criou esses planetas, isso é tudo. Para nós, os servos de Deus, nós não cremos assim. Nós temos que Deus criou o céu e a terra. Ele criou tudo que existe. Nada que foi feito se fez. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Ele criou tudo. Então, ele criou cada coisa. Interessante, no Isaías diz que Deus criou até o mal. Ele diz assim: eu, o Senhor, crio todas essas coisas. Eu faço a paz, crio o bem e crio o mal. Eu, Senhor, faço todas essas coisas. Por que Deus criou o mal? Para a gente fugir um pouquinho da lição, mas dentro dela. Por quê? Para que o homem pudesse escolher, o poder de escolha. Porque se só houvesse só o certo, o homem não escolheu o quê? É como se tivesse só, por exemplo, uma varoa para o homem se casar. O homem ia escolher o quê? Ele não tinha poder de escolher. Ou um varão para a varoa se casar, não poder escolher. É aquela ou aquela. É aquela ou aquela. É aquele ou aquele. Você entendeu? É como se você fosse no mercado comprar açúcar, aí você não tivesse poder de escolher, só tivesse uma marca só de açúcar. Você chegar lá, só tem A, não vou dizer nome aqui para não. Tem uma marca A, você não tem poder de escolha. Geralmente, se você observar, tem a marca A, B, C, D, etc. Não vou dizer nome aqui. O feijão, a mesma coisa. Geralmente são várias opções ali. Então, Deus, o que ele fez? Ele criou o bem e criou o mal. Para que o homem tivesse o poder de escolher. O homem tem que escolher. Ele deixa o homem escolher. Sempre diante de você, em todas as circunstâncias, vai ter as duas decisões. Por isso dizia Deus no Antigo Testamento: eis que hoje põe diante de vós a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que você viva. Sempre Deus vai colocar diante de nós em todo momento. A pessoa nasceu, vai crescendo. Respeita o pai ou não respeita? Respeita a mãe ou não respeita? É sim ou não? A pessoa vai para a escola. Quer aprender ou não quer aprender? A pessoa vai trabalhar. A gente usa um termo lá que eu não vou usar aqui. Né? O pessoal fala de mocegando. Você quer ficar enrolando ou que você vai trabalhar? Você tem sempre duas opções, no mínimo duas. Aí, o correto é duas, porque a terceira você está em cima do muro. A terceira vai dar naquela que não é boa também. E a terceira é o morno. Ou você é frio ou você é quente. Ou você é ou você não é. Você entendeu? Então, sempre você vai ter o poder de decisão. Aí tem que fazer, não vou decidir, você está passando mal, vai no médico ou não vai no médico? Você vai na padaria, chega ali, a padaria está fechada, você vai esperar ou você não vai esperar? Você tem sempre, Deus deu a você e a mim, a todos nós, o poder de decisão e decidir sobre a sua vida. Tem gente que fala, eu fiz assim, não deu certo, mas pelo menos você fez. Você tomou a decisão. E quando chegar diante de Deus, não vai ninguém dizer, mas Senhor, que nem falou aquele varão lá, o Adão. Senhor, mas foi a mulher que tu me deste, fizeste pecar, quando comeu do fruto que não era para comer. Aí Deus foi, é mesmo? Ele queria culpar Deus, dizendo que foi por causa da mulher. Deus não aceita desculpa. Ele deu a você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, o poder de você decidir o que você quer fazer na sua vida. É você que decide, não é seu pai, não é sua mãe, não é seu tio, não é seu avô, é você que decide a sua vida, o que você vai fazer. Não tem, diante de Deus, Deus não aceita conversa, mas então, não tem termo. Você é ou você não é? Você é crente? Eu sou crente. Fez o que é certo? Eu estou fazendo, estou me esforçando. Então, irmãos, Deus trata com o ser humano, com pessoa que ele deu o poder de escolha. E não vai ter uma outra oportunidade depois de partir dessa vida. É escolher e fazer o certo nesta vida. Então aqui, está se trazendo aqui a alusão ao texto, sobre aquilo, falando se Jesus foi o agente da criação. Então no princípio que Deus criou o céu e a terra, e vai embora para ele dizendo. Aí, mais adiante, aí nós vemos aqui uma outra resposta já. Se não falei memória, a resposta número 3 da lição. Né? E todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada que foi feito se fez.
está aqui dentro, aqui. É uma outra resposta. Para refletir. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. É a resposta à pergunta número 3. Então, eu falo isso de cabeça, Senhor. Então, sem Ele, nada do que foi feito se fez. Todas as coisas foram feitas por Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele é aquele que, junto com Deus, elaborou tudo. Por isso que Jesus, quando estava lá na cruz, quando ele, antes de expirar, o que ele disse lá? Pai, tudo está consumado, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Anterior a isso, alguém diz, ele disse Eli, lama sabachthani, Deus meu, porque tu nos amparaste. Ou seja, naquele momento Jesus disse isso na cruz do Calvário, quando ele disse, Deus meu, porque tu nos amparaste. Ele sentiu ali, naquele momento ali, foi um único momento raro, que eu diria, momento raro, em que Deus, quando Deus tira o olhar sobre aquela pessoa sente a dor e o peso. Naquele momento ali, Deus precisava que Jesus passasse por aquilo ali, naquele momento, era preciso que ele passasse, ele só ele. Ali não ia ter a intervenção de Deus, ali não poderia ter a ajuda de Deus, aquele momento era ele. Jesus foi o único que passou por isso, que ele sentiu ali, que Deus naquele momento não estava dando aquela força, porque se ele, naquele momento é difícil ali, ele precisava se esvaziar completamente dos poderes dele naquele momento, e sentir ali, aquele momento. E ele passou por aquele momento de dor. Por isso ele disse, Deus meu, porque tu nos amparaste. Mais adiante, Jesus consumou tudo, porque ele passou por um momento de dor. Para um pai ver um filho sofrendo, passar por uma coisa que ele nunca havia passado. Jesus nunca havia apanhado, Jesus nunca havia, em hipótese nenhuma, ninguém nunca ousara chicotear a Jesus. Nunca, nem quando houve a rebelião lá no céu, que Satanás fez, tentou ser igual a Deus, ele ousou a enfrentar Jesus. Ele enfrentou os anjos, mas não ousou enfrentar Jesus. Gabriel, arcanjos, Miguel, arcanjo, entendeu? O anjo Gabriel, arcanjo Miguel, eles lutaram lá, mas Jesus não. Jesus não ousava, ninguém ousava enfrentar Jesus. E o ser humano, mortal, fraco, porque um anjo tem a força de mais de 1000 homens, um anjo só. Ainda tem gente que falou assim, mas fulano de Jacó lutou com Deus, aquilo ali existiu, mas o anjo se permitiu que aquilo acontecesse. O anjo se permitiu. Aquilo ali é uma ilustração de uma outra situação, que a explicação é longa. Então, porque um homem em si não consegue lutar com um anjo. Em si não. De uma forma natural, um homem, se lutar com um anjo que tem força de 1000 homens, não tem como vencer. É impossível. Não tem como. Então, o que ocorre? Aqui está fazendo uma alusão a outra situação. Mas vamos voltar aqui. Então, Jesus, quando expirou, ele consumou tudo. Ele entregou o Espírito do Pai, em tuas mãos entregou o Espírito e consumou tudo. Era preciso. Glória a Deus. Então, concluindo aqui. E todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem nada foi feito, se fez. Este versículo enfatiza a divindade do Verbo. Uma vez que a criação é obra exclusiva de Deus. Desse modo, o Filho é o agente ativo na criação do universo. Agora eu vou pedir alguém para ler o 2 ali. O irmão Marilson. Vou pedir o Rodrigo então para ler, para a gente ver. O 2. Rodrigo. Vamos pôr para mim. Fonte da vida. O apóstolo João enfatiza com clareza que nele estava a vida. João 15, versículo 4, parte A. Referindo-se ao Verbo eterno, Jesus Cristo. Esta declaração revela que o Verbo é a fonte absoluta e
versículo 25. Jesus não depende de nada ou ninguém para viver. Ele partilha da mesma substância divina, porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao seu Filho ter a vida em si mesmo. João, capítulo 5, versículo 26. Essa verdade afirma a vida eterna e imutável, que está no Pai, está igualmente no Filho, apontando para a mesma essência dentre as pessoas da Trindade. João capítulo 10, versículo 30, e João 14, versículo 9, e João 17, versículo 5. Amém. Então, aqui, a importância aqui é compreendermos que Jesus, é continuar, assimilar isso no nosso coração. Jesus, Ele tem a vida em si mesmo. Não é possível que Ele deixe de existir. É impossível. Por isso que a morte não tinha e não tem poder sobre Jesus. Cristiano, traz uma água. Por isso que a morte não tem poder sobre o Cristo. Pega um copo lá fora. Não. Então, por isso que a morte, ela não tem poder sobre Jesus. Você entendeu? Às vezes a pessoa está pensando, por que a morte não tem poder sobre Cristo? Porque não é impossível. Não tem como a morte deter a Cristo. Porque quando nós aqui na terra, humanamente falando, Jesus venceu a morte. Você está entendendo? Nós usamos Jesus venceu a morte. Porque era impossível, não tinha como Jesus continuar morto. Porque ele possui a vida em si mesmo. Diz um historiador chamado Flávio José. Esse historiador afirma que Jesus é um historiador antigo. Ele afirma que quando Jesus morreu, estava lá no túmulo, aí estava lá todo mundo, estava ali. Primeiro, o demônio tinha enviado uma falange de anjos, anjos das trevas. Muito obrigado, Deus abençoe. Qual é certo? Tinha enviado bastante anjos das trevas. Para que ficasse ali, naquele túmulo, vigiasse, para não permitir que Jesus saísse dali. Essa era a missão dos demônios que estavam ali guarnecendo naquele túmulo ali, para não permitir que Jesus saísse dali. Eram vários demônios que estavam ali, em volta daquela tumba ali. E por sua vez, o rei tinha dado ordem para que os soldados ficassem ali, para que os discípulos, na mente do rei e do governador, para que o discípulo não roubasse o corpo de Cristo ali, para dizer depois que ele ressuscitou. Tudo bem. Aí estavam então os soldados, na mente dos governantes, para impedir que Jesus fosse roubado o corpo dele dali, para que o discípulo pudesse dizer depois de Jesus que tinha sido ressuscitado. E os demônios para impedir que ele saísse dali. Porque os demônios sabiam que ele ia sair dali. Aí o que ocorre? Ele nunca tinha tentado uma façanha dessa antes, que era enfrentar o Cristo diretamente. Tanto é que quando Jesus foi expulsar um demônio lá, no Novo Testamento, ele não ousou enfrentar o Cristo. Ele não ousou enfrentar. Simplesmente, ele, não, deixa eu entrar naqueles povos. Ele disse, não, então vá. E foi. E depois aquela manada se precipitou num despenhadeiro, se perderam ali. Aí o que acontece? Aqui nessa passagem, o historiador Flávio José disse que Deus falou assim, essa é a hora, vai lá e avisa, fala do meu filho. Aquele anjo desceu. Veio naquela velocidade, chegou aqui na terra, aquele impacto. Pum! A Bíblia diz que aquele impacto, aquela pedra já caiu. Aquele impacto do anjo, que o anjo desceu aqui na terra, essa é a explicação de Flávio José. O anjo chegou aqui na terra com toda velocidade, que aquela pedra caiu por terra, que estava ali fechando aquele túmulo, não que Jesus não pudesse abrir, e Jesus saiu dali.
Jesus saiu dali e ali encontrou, né, as varoas e conversou com elas, etc. Mas é uma outra história. Então, Jesus, ele tem a vida em si mesmo. Ele tem a vida em si mesmo. Já, numa outra passagem, o historiador afirma que o anjo disse, isso não está na Bíblia, segundo os historiadores de Israel. Jesus, filho de Deus, levanta e teu pai te chama. E Jesus teria, nesse teria, a pedra teria sido movida e Jesus teria levantado. Então, irmãos, o fato é que nada conseguiria deter Jesus de sair daquela tumba, de ressuscitar. Nada, porque tem a vida em si mesmo. E quando Jesus expirou aqui na terra, irmãos, ele não ficou ali em espírito. Ele foi lá, pregou para aquelas almas que estavam lá, tinha morrido na época de Noé. Aquele povo, lembra de Noé? Não esquece que Noé foi lá. Noé falava sobre o povo, para o povo se arrepender, que o povo precisava se converter e tal. Noé falava, Noé anunciava que haveria um dilúvio e tal, e o povo nada de dar crédito à palavra de Noé. Aquele povo que não creu, aquele povo estava numa prisão. E Jesus em espírito foi lá e pregou para aquele povo que estava aprisionado e disse para eles: olha, o que Noé falou foi verídico. O que Noé afirmou foi verídico. Eu vim à terra, segundo os historiadores, vivi entre vocês, os seres humanos, preguei a palavra, curei, ressuscitei mortos, morri e vou ressuscitar. E estou aqui para dizer a vocês. E ali aquelas almas ouviram também a palavra. Então, meus irmãos, Jesus, ele sempre foi e é o Senhor. Ele é Deus no passado. Veja bem, para nós seres humanos, nós fomos alguém no passado, há 5 anos atrás, eu era isso, eu era aquilo, eu era aquele outro, eu era, não é? Você era bombeiro, você era encanador, você era advogado, sei lá, você era médico, era enfermeiro, você era casado, você não era, você era alguma coisa, nós éramos alguma coisa, ainda que seja pequeno, mas éramos alguma coisa, alguém trabalhou em alguma empresa, mas Jesus, ele não era, ele é no passado, ele é há 1000 anos atrás, ele é há 10 mil anos atrás, ele é há 1 milhão de anos atrás, ele é o mesmo, porque ele vai lá. Nós podemos voltar ao passado, mas Jesus tem o poder de ser aqui e ser no passado e ser no futuro, irmãos. Ele sabe tudo o que vai acontecer na minha vida e na sua vida. Você entendeu? Não tem como esconder nada dele. Porque se você dissesse, o ano passado ele está lá no ano passado na sua vida. Ele está lá. Ele está lá no passado na sua vida. Ele está lá quando você nasceu. Ele está lá. Ele sabe o que quando você nasceu. Ele viu quando você chegou a esse mundo. E não se impressione afirmando que você já existia, não sei aonde. Você voltou para o Pai. Não, ninguém voltou para lá. Nós não viemos do céu, não. Isso é mentira. O único que veio de lá foi Jesus. Isso é uma heresia que estão ensinando por aí nas igrejas, nos templos por aí. Voltou para lá. Não voltou. Sangue de Cristo em você é uma coisa diabólica. Nós não viemos do céu, nós nascemos aqui na terra. Nós somos cidadãos que nascemos aqui na terra. Jesus foi o único que veio do céu. E digo que nasceu aqui na terra, depois. Então, por isso ele encarnou, como filho de Maria. Então, irmãos, as pessoas confundem um pouco. Nós nascemos aqui na terra, somos cidadãos do céu, porque temos um novo nascimento em Cristo Jesus, e um dia vamos para lá para estarmos com Deus. A resposta da pergunta de número 4 também está aqui, nessa de número 2 aqui, no 2:2. O verbo é a fonte absoluta e originária de toda forma de vida. É a resposta da pergunta de número 4, aqui no 2:2. O verbo é a fonte absoluta e originária de toda forma de vida. Então, essa é a resposta à pergunta número 4. Glória a Deus. Vamos ao 3:3 aqui. Gustavo, dá para ler aí? 3:3, por gentileza. Ou 2:3. A luz do homem e os Deus do Deus.
Amém. Aqui é importante lermos aqui alguns versículos aqui. Então, ele dissipa as trevas. Glória a Deus. Enfatiza aqui de uma maneira muito bonita aqui esse texto aqui. A luz dos homens. O texto bíblico assevera que a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. A metáfora da luz simboliza o caráter de Deus, porque nele não há trevas alguma. Nesse contexto, Jesus é apresentado como luz verdadeira. Ele não apenas possui luz, ele é a própria luz. Por exemplo, nós temos em Cristo a vida eterna. Jesus, ele é a vida. Nós não podemos dizer assim, nós somos a vida. Nós não somos nada. A única coisa que nós podemos dizer que nós somos é nada. Você pode bater no peito e dizer assim, eu não sou nada. Aí tudo bem. Quando Deus disse, quando falou para Moisés, quem vai dizer ao povo que eu sou? Que me enviou. Aí Deus falou para Moisés, você diz, eu sou. Moisés não entendeu muito, seguiu em frente. Chegou lá, quando falou, perguntou, mas quem está te enviando? Então, disse, quem? Você vem em nome de quem? Eu disse, eu sou. Quem me enviou só disse isso, eu sou. Faraó entendeu. Faraó tinha sabedoria. Não era salvo, mas tinha entendimento. Quer ver um exemplo? Na época do nascimento de Jesus, os demônios e os magos da ocasião, as pessoas, mesmo aqueles processos de espírito demoníaco, eles tinham uma noção de que Cristo estaria vindo por aquela época. Tinha aquela noção, ele tinha aquela noção, mandaram perseguir, não vai estar para nascer e tal, está chegando por aí, tem alguma coisa. Então eles têm cálculos. Então Faraó foi, quando disse eu sou, que me enviou, aí Faraó entendeu, ninguém ousa dizer que é. Para a pessoa dizer que ele é, quer dizer, é o tal, é a pessoa, é aquele que faz, é aquele que acontece, é aquele que tudo pode, ele é. Então isso é muito importante, nós não somos nada. O Senhor é o único que ele é. Ele é. Ele é agora, é no passado, é no futuro, ele é. Ele é alfa, ômega, é o princípio, o meio e o fim. Ele é. Nós não. Glória a Deus. Então, vamos ler um versículo da palavra de Deus aí. Glória a Deus. É Mateus, capítulo 4, versículo 16. Leia para mim, por gentileza aí. Alguns irmãos que achar, primeiro leia, e o outro lê João 3, 19, por favor. Primeiro que achar, leia, por gentileza, Mateus. Diga onde você está lendo. Daqui a 2 versículos que eu citei. Fique de pé. Diga onde está lendo. Mateus 4, 16. Você mesmo? Isso. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e ao que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhe a luz. Amém. Então você observa que nesse versículo, depois prepara para ler o outro aí, tá? João 3, 19. Então, aquele povo que vivia nas trevas, resplandeceu a luz. Quando Cristo chega num lugar, numa casa, num ambiente, a luz chega ali naquele lugar, naquele ambiente. A luz de Cristo, a luz do Evangelho, a luz da palavra, a luz que liberta, a luz que clareia e ilumina o homem. Agora João 3,19, por gentileza. A condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. Observe que o homem ele é condenado porque não entregou, não reconheceu a Cristo. Quando a Bíblia diz, na minha interpretação, e também nas Assembleias de Deus no Brasil, nas interpretações da Assembleia de Deus no Brasil, na interpretação da Igreja Batista, Metodista, Presbiteriana, entendeu? Na interpretação de uma boa parte das igrejas evangélicas, diria que 99% delas, quando a pessoa vai chamar contra o Espírito Santo, não é a pessoa que critica uma língua estranha. Porque muitas pessoas que criticam, ficam por aí, zombando, daqui a pouco está lá, aceita Jesus,
e fica servindo ao Senhor, e eu creio que são salvos. Então não é isso. Isso não é bom. Não é bom. Ninguém deve zombar de Deus. Sofre punições aqui na terra, é claro, quando se zomba de Deus. Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo é essa. O único pecado que não tem perdão, isso não seria dois, é a pessoa partir sem Jesus. Isso não seria dois pecados que não teria perdão. Entendeu? E a Bíblia diz que só tem um pecado que não tem perdão. É a blasfêmia contra o Espírito Santo. O que é a pessoa blasfemar contra o Espírito Santo? É a pessoa não aceitar a voz daquele que está dizendo para nós assim: hoje é o dia aceitável. Eis aí o tempo sobre modo aceitável, o dia do Senhor. Falando, o Espírito Santo está falando ali. Eis aí os tempos sobre modo, desde o dia da salvação. O Espírito Santo está falando a todo tempo, o dia da salvação. Aceita Jesus, entrega sua vida ao Senhor, entrega. E a pessoa morre e não aceita aquilo. Ou seja, a pessoa acaba apaixonando. Quem crê em Jesus? Nada, eu vou seguir a minha vida e vai. E morre sem Jesus. Quando morre sem Jesus, não tem salvação. Não tem. Que blasfemou. Ou seja, viveu uma vida de blasfêmia, de renúncia, negando a Jesus. É uma vida negatória. Então, a pessoa deve entregar a vida a Jesus e seguir em frente. Os outros pecados que a pessoa cometer é evitar pecar, porque a Bíblia diz que aquele que vive em Cristo, ele não vive na prática do pecado. Ele procura. Mas se pecar, porventura, tem um advogado no céu, Jesus Cristo justo, ele intercede por nós, os fiéis. Isso vale para a nossa assimilação e compreensão em Cristo Jesus. Então, analisando sempre cada contexto. Lê o outro versículo, por gentileza, aí, que eu pedi para ler. João 3,19. Outra pessoa quer ler. Alguém? Já tinha lido? Já foi lido? Lê novamente, João Paulo, por favor. Lê novamente. Lê novamente. Mesmo versículo. A condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. Confirmando, então. Essa é a condenação. Jesus veio a esse mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Então esse morreu sem Jesus, ele já está condenado. Não tem salvação. Aquele que crê, diz a Bíblia no livro de Marcos 16 também. Aquele que crê e for batizado será salvo. Porém, aquele que não crê, ali fala sobre a certeza da salvação. Aí depois, porém, aquele que não crê, vamos por parte. Aquele que crê e for batizado será salvo. É uma promessa. Aí vem depois uma afirmação. Porém, aquele que não crê será condenado. Então, não crer, ele é condenado. Aí já não fala sobre o batismo. Entendeu? Porque tem pessoa que às vezes não é batizada e morre sem Cristo, aquele ladrão da cruz. Por exemplo, ele não foi batizado, ele morreu lá na cruz. Jesus disse: ninguém pode questionar que ele foi para o céu. Jesus disse: hoje você estará comigo no paraíso. Ou seja, ele morreu ali na cruz e foi estar com o Senhor no paraíso. Ele não foi batizado, ninguém batizou ele. Mas quer dizer que ele não teria que se preparar para se batizar. O crente tem que se preparar para se batizar, tem que se esforçar para ser batizado. Agora, se ele morrer antes, se preparando, procurando se esforçar para ser batizado, ele é salvo, porque ele estava crendo no batismo, ele cria que o cristão precisa se preparar para se batizar e tal. Mas se ele morrer antes de ser batizado, ele crendo, se preparando, fazendo esforço para aquilo, ele é salvo. Glória a Deus. Então vamos estar sempre apercebidos sobre isso. A declaração as trevas não prevaleceram contra ela mostra que as forças do mal não têm poder sobre Cristo. O verbo grego pode ser traduzido catalambano, pode ser traduzido como compreender, apoderar ou dominar, e nesse caso expressa que as trevas do pecado não podem resistir à luz do Filho de Deus. Romanos 3, 13, 12, aliás. Então, aqui não tem como, é impossível as trevas prevalecer contra Cristo. Aí tem gente que fala assim, não, você pode sair por aí chutando esses espaços que se colocam em encruzilhada. Não façam isso. Não façam isso. A Bíblia não está dizendo nada
A Bíblia está falando aqui, não tem poder sobre o Cristo. Mas Jesus nos ensina a respeitar as coisas, respeitar as situações, as autoridades. Se tem uma autoridade lá que você não concorda com ela, seja lá o que for, autoridade religiosa ou não, mas se for uma autoridade, respeita aquela autoridade. Você não se curva diante dela, mas você respeita. Você entendeu? Então, não vamos manter o respeito e vamos seguir em frente. Aí no 3, agora vamos entrar no 3 da lição. Aqui. O verbo como revelação do Pai. A encarnação do verbo. Cristiano, dê por gentileza aí. O verbo como a revelação do Pai. A encarnação do verbo. João também apresenta o verbo como supremo meio de autorrevelação do Pai. O verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória. João 1,14. Esta afirmação marca o ponto culminante da revelação divina. O verbo se tornou homem sem deixar de ser Deus. Filipenses 2:6, 8. O termo grego habitou significa literalmente armou a sua tenda. Essa linguagem faz alusão ao tabernáculo, Êxodo 25:8-9, onde a presença de Deus habitava no meio do povo de Israel. O corpo de Cristo é assim comparado a esse tabernáculo. Nele a glória de Deus se manifestou visível entre os homens. Colossenses 2:9. Ele revela a união impostática da tua natureza, do Filho, divina e humana. Ele é o Emanuel, o Deus conosco. Mateus 1:23. A plena revelação do Pai. Hebreus 1:1. Amém. Cristiano, pega aquela caderneta lá de presença da EBD que está ali. E uma caneta. E anota o nome dos irmãos aí. Traz uma folha de caderno também, por favor. Anota na folha e depois passa ali. Aqui nós temos aqui o verbo como uma revelação do Pai. A encarnação do verbo. João também apresenta o verbo como supremo meio de autorrevelação do Pai. O verbo se fez carne e habitou entre nós, e vindo sua glória. Esta afirmação marca o ponto culminante da revelação divina. O verbo se tornou homem sem deixar de ser Deus. Ou seja, era algo difícil, porque você imagina você tendo muito poder, muita autoridade, você se esvaziar disto, vinha alguém te chicotear e você se permitir se chicotear, vinha alguém, você ter sede e você não fazia aparecer água para você beber. Jesus não usava aquele poder dele em benefício de si. Você entendeu? Ele não usava os benefícios dele como Deus em benefício próprio. Não. Ele usava, às vezes, poder e autoridade para socorrer as pessoas. Como um sábio, que ele curou uma pessoa. Você entendeu? Então, cada situação. Aí, como interpelado, ele disse: não. O sábio foi feito por causa do homem. E não o homem foi criado por causa do sábado. Mas o sábado foi estabelecido para o homem descansar. Ou seja, o homem faz dele o que achar que deve ser feito. O que foi criado para o homem. Se você tem alguém que dá uma bicicleta, você faz dessa bicicleta o que você quiser fazer com ela. Se você quiser dar para alguém, jogar fora, se você quiser andar todo dia numa bicicleta, você faz. Ou um carro, sei lá o que for. É um benefício que você tem. Então, isso que ele estava explicando. Foi criado para o homem, não o homem, por causa do sábado. Então, ele tem ilustrações ali. Então, ele é o Senhor. Então, ele não se fala, ele continuou sendo Deus, com poder e autoridade. E o verbo se tornou homem sem deixar de ser Deus. O termo grego, ekrinon,
habitou, significa literalmente armou sua tenda. Essa linguagem faz alusão ao tabernáculo, em Êxodo 25, 8 e 9, onde apresenta Deus habitava no meio do povo de Israel. O corpo de Cristo é assim. Comparado a esse tabernáculo, nele a glória de Deus se manifestou visível entre os homens. Ele revela a união hipotática das duas naturezas do Filho, divina e humana. Ele é o Emanuel, o Deus conosco, a plena revelação do Pai. Hebreus 1. Então, Jesus, ele é Deus. Ele nunca deixou de ser Deus. Ele sempre foi Deus. Para você entender como isso, Deus é uma autoridade, o poder. Quando ele falou, fulano parece que quer ser Deus, ou seja, quer ter uma autoridade de Deus. Ou seja, ele tem a autoridade de Deus, porque ele é Deus. Glória a Jesus. Xana, anota para a gente ver o nome das pessoas aí. Anota uma folha de caderno. É o nome dos alunos da IBD, tá, gente? Os irmãos da IBD. Vamos pedir alguém para ler o outro aí, o 2, a plenitude da graça e da verdade. Quem não leu aí? Pode ler. Isso. Eu estou enxergando mal. Não, Marisa não. Vamos pular na hora. Leia, Paula. Glória a Deus. A plenitude da graça e da verdade. João, testemunha ocular da encarnação do Verbo, declara ser a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João 1, 14. A palavra glória Remete, une isso aí, velho. Remete ao conceito. remete ao conceito da Shekinah. a presença gloriosa de Deus em seu povo. Não todo. É? Não, pode continuar, só para lá. Não toda. Exemplo, né? 40, 34. Êxodo 40, 34, 35. Porém, enquanto a glória da antiga aliança se manifestava parcialmente em Cristo, ela se mostra plenamente. João 2, 11, 17 e 5. A frase cheia de graça e de verdade revela o conteúdo dessa glória, diferente da lei dada por Moisés. João 7, parteado. Cristo encarnou a própria graça salvadora, é a verdade eterna. Ele não apenas ensina a verdade, ele é a verdade. João 14, 6. Ele não apenas oferece graça, ele é a plenitude da graça de Deus, uma provisão contínua que se manifestou salvadora a todos os homens. Timóteo 2, 11. Tito. Tito. Amém. Obrigado, Paulo. Deus abençoe. Desculpa aí. Não, está tranquilo. Acontece com todos, comigo também. Acontece muito comigo. Mas, irmãos, a plenitude da graça e da verdade. Graça é favor merecido. Verdade, verdade. João testemunha ocular da encarnação do Verbo. Declara ser a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. A palavra glória, do grego dosha, remete ao conceito de Shekinah e apresenta a presença gloriosa de Deus entre o seu povo. Está isso aqui, Êxodo 40. Porém, enquanto a glória na antiga aliança se manifestava parcialmente em Cristo, ela se mostra plenamente. Ela se mostrava assim na antiga aliança parcialmente, em Cristo ela se mostra plenamente. João 2,
11, aí para 17 também. A frase cheia de graça e liberdade revela o conteúdo dessa glória. É diferente da lei dada por Moisés. Cristo encarnou a própria graça salvadora e a verdade eterna. Ele não apenas ensina a verdade, ele é a verdade. Glória a Deus. Jesus não só ensinou a verdade, ele é a própria verdade. Aleluia. E não apenas oferece graça, ele é a plenitude da graça. Glória a Deus. Uma provisão contínua que se manifestou Salvador a todos os homens. Tito 2,11. Irmãos, Jesus, ele é. Por isso, quando ele falava alguma coisa, ele vivia aquilo que ele estava dizendo. Então é importante, quando nós falamos alguma coisa sobre aquilo para as pessoas, a gente procura estar vivendo aquilo que nós estamos pregando, estamos anunciando. Se cremos, falamos sobre a graça de Jesus, vamos viver a graça de Jesus, graça que favor merecido. Não vamos cobrar das outras pessoas aquilo que nós não cobramos nem de nós mesmos. Tem gente que quer exigir dos outros por aí que a pessoa seja perfeita, mas ele mesmo não é perfeito. Não tem ninguém perfeito. Aí quer exigir perfeição das outras pessoas. Fulano pecou, fulano como pecou, mas nós somos pecadores. Nós pecamos. Então, antes de cobrar, por isso que Jesus sempre falava, para você tirar um argueiro do olho da outra pessoa, tira a primeira trava que está no teu. Você entendeu? Então, porque todo mundo tem alguma coisa. Todo mundo tem algum problema, alguma dificuldade, alguma limitação, alguma coisa. Ninguém é 100%. Não tem ninguém 100%. Então, mas Jesus não. Ele era a vida. Ele era a plenitude. Ele era a verdade. Ele era aquilo que ele anunciava que ele era. Ele era o caminho. Ele é o caminho. Ele é a verdade. Ele é a vida. Ele é a graça. Porque ele se manifestava em graça. Glória a Deus. Vamos aqui mais adiante. O 3. Para a gente, a hora já nos corre. O revelador do Deus invisível. Glória a Deus. Cristiano, tira a oferta que a gente deu. Vai fazer a coleta dessa oferta, está em EBD. Glória a Deus. O revelador do Deus invisível. No último versículo, glória a Deus. Diz aqui, no último versículo de seu prólogo, João afirma: Deus nunca foi visto por ninguém, o Filho de ninguém, por alguém, aliás. Deus nunca foi visto por alguém, o Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Aqui o apóstolo enfatiza que Deus é invisível e inacessível. Êxodo 33, 20. Aí está em 1 Timóteo 6,16. No entanto, o Verbo o revelou de forma plena e perfeita. A expressão Deus unigênito significa literalmente o Deus único gerado. Refere-se a Cristo. Olha a resposta a outra pergunta aqui, pergunta 5. Refere-se a Cristo, o Filho da mesma substância do Pai. Então, essa aqui é a resposta da outra pergunta, número 5. Glória a Deus, o Filho da mesma substância do Pai. Glória a Deus. A expressão Deus unigênito significa literalmente, não é? O Deus único gerado, refere-se a Cristo. Aí a resposta: o Filho da mesma substância do Pai. Então, ou seja, é a mesma essência, a mesma substância. E essa declaração reafirma a eternidade e a plena divindade do Filho. Cristo é a autorrevelação completa do Pai. Quem me vê a mim, vê o Pai. Quando ele disse ali: como dizes tu, Filho, que te mostras o Pai, isso nos basta. Sem ter está em João. Então, João 14.
versículo 9. Então, quando Jesus se refere dessa forma, ele está passando a essência de Deus. Porque ninguém jamais verá a face de Deus e verá novamente. Não tem como. Mas aqui viram a Jesus. Por isso Jesus diz, quem vê a mim vê o Pai. Ou seja, é o mesmo objetivo. Ali não se tratou de aparência. Eu quero dizer que ali não se tratou, Jesus não estava falando da aparência. Olha, se você vê minha face, você está vendo. Ele estava se tratando da essência, do jeito, do como fazer, do objetivo que tinha. Então, é ali porque Deus, ele é invisível. Já tem um invisível, mas real a ele ministramos o louvor. Então Deus é invisível, mas ele é real. Então, para nós entendermos aqui, essa é a resposta número 5. Glória a Deus. Nesse contexto aqui, nós vamos aqui dar um. Cristiano, fez aí? Como é que está o tempo aí, Cristiano? O tempo está bom? Como é que está esse tempo? Está nublado? Está nublado. Bota nublado. O tempo está nublado. Aí eu falei aqui, Cristiano, os alunos são matriculados, o tempo como está e a oferta, tá bom? Você vem aqui à frente, por gentileza, e vai bem. Glória a Deus. Depois nós vamos fazer a finalização aqui. Glória a Jesus. Naí não está aí, Naí está lá em Teresópolis. Naí foi a Teresópolis. Essa jovem onda. Já foi. Depois eu explico o que ela foi fazer lá. É tudo que eu falo que fica gravado. Glória, não precisa nada demais, mas... Glória a Deus. Que eu chamei aqui para a gente ver. É o relatório aí da EBD. Pode. Pode não acabar no Senhor. Amém. Vamos ao relatório da EBD. Escola Bíblica Dominical, dia 8 de fevereiro, aluno 6, ausente 1. Bíblia 6, oferta 6, tempo nublado. Amém. Deus abençoe. Foi o relatório. Geralmente ela vai fazer isso aí. Joga. Glória a Deus. Amém. Vamos aqui a resposta das perguntas aqui. Bom, a resposta da pergunta 1. Como é chamado o prólogo de João? Como é chamado o prólogo de João? João 18. Quem respondeu aí? Logos. Isso, e no Logos. Está batendo. É só ficar ligado na aula. Daqui um programa que tinha lá, fazer um programa, fica atento daqui um. De vez em quando está correto. A pergunta número 2. O que os gregos pensavam a respeito do verbo? A resposta, que o verbo era? Princípio pessoal. Isso. Lá na lição está um pouco diferente da resposta que o autor botou aqui, mas não está certo. Então, essa é a resposta. Mas também o autor botou aqui que o verbo era uma força ou ideia. Mas só que isso não está lá na lição. Isso aqui que o autor está vendo aqui, às vezes você encontra uma inconsistência. Essa resposta aqui, embora seja também correta, mas não está na lição, então logo a pessoa não vai encontrar essa resposta lá. Então por isso a resposta que o irmão colocou está correta. E que o escritor que botou, e que o verbo era uma força ou ideia, e não plenamente pessoa divina. Ou seja, aí a pessoa tem que interpretar que aquilo era isso aqui, mas a resposta é essa que o irmão falou, que está correta. Agora, a de número 3 agora, bem pequenininho. Qual é o texto bíblico em que João apresenta Jesus também como Criador? É só o versículo, capítulo e versículo. Qual o texto bíblico? Esse acho que eu não falei. Isso, João 3, está correto. É João 1, 3. Isso está correto. Então, esse é o texto bíblico. A de número 4.
A declaração nele estava a vida, referindo-se a Jesus Cristo, revela o que a respeito do verbo. Qual a resposta aí? Alguém botou? Que ele é Deus. Isso também. Deus aí resume. Que ele é a fonte absoluta e originária de toda forma de vida. Está corretíssimo ali. Glória a Deus, nosso amado irmão. Glória a Deus. E a última pergunta, de número 5. A expressão Deus unigênito significa literalmente o quê? O Deus o quê? Significa o quê? Eu acabei de dizer ainda agora. Né? Isso. O Filho também é a essência do Pai. Deus único gerado. Isso. Está correta a pergunta. A resposta aí. Glória a Deus. Já lemos aí. Glória a Deus. Não vou. A hora está já em cima aí. Nós vamos fazer o que? Só vamos ler o texto aqui de novo e vamos fazer o encerramento e os avisos. Vamos ler aqui. Vamos ficar de pé, irmão, por gentileza. Geralmente eu quero explicar aos irmãos que eu não fico enrolando, não, tá? A gente vai direto ao texto aqui, eu fico contando história, isso. Não fica aqui contando historinha, a gente vai direto ao texto e pronto. Bom, o Filho como verbo de Deus. Não que ninguém o faça, eu não conheço ninguém que faça, não. Mas eu vou aqui, eu vou fazer. O Filho como o verbo de Deus. Vamos repetir? O Filho como o verbo de Deus. Textual. O verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João 1,14. Verdade prática. Jesus Cristo, o verbo eterno, é a revelação plena e visível de Deus ao mundo, manifestando graça, verdade e a glória do Pai. Amém. Que o Espírito Santo possa fortalecer cada vez mais o nosso coração, nos dá graça para continuarmos firmes em nome do Senhor. Amém? Nos vemos logo mais à noite no culto, aquele culto abençoadíssimo, em nome do Senhor Jesus Cristo. À noite, às 19h15. Lembrando que temos 15 minutos de oração, em nome do Senhor. Amém? Convide uma pessoa para estar aqui. Traga uma pessoa ao culto, se você puder. Amém? Para adorarmos a Deus juntos. Fala alguma coisa, Cristiano? Então vamos fazer a oração para encerrar. Peço aos irmãos que nos perdoem alguma coisa e vamos seguir em frente. Orar para encerrar. Quem vai orar aqui? Presbítero Paulo. Ora, Senhor, meu amado irmão. Aqui, dá um microfone, irmão Paulo. Chega mais para cá, irmão Paulo. Tá bom. Tá, pode orar. Tá bom. Pode orar. Pode orar. Pode orar. Senhor Deus e eterno Pai, estamos, Senhor. Glória a Deus. Pai querido, agradecemos ao Senhor por esse dia maravilhoso na presença do Senhor, o qual, Senhor, nós aprendemos, Senhor. Pai querido, através do teu servo, Pai, que tu usou, Senhor, nesta manhã, Pai, para falar conosco, Senhor, da tua palavra, para nos ensinar, para nós aprendermos de ti, Senhor, que nos nossos corações seja sempre aberto para receber a tua palavra, Senhor. Meu Deus, Senhor, Pai querido, nos leva debaixo das mãos potentes e poderosas, livrando, Senhor, de todo mal, que eu te peço, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. A bênção apostólica em nome do Senhor. Mão para cima em forma de conchinha. E parabéns aos irmãos que participaram ativamente da IBD, tá? Continuamos a força participando. Que o amor de Deus, nosso Pai, e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a comunhão e consolação do Espírito Santo do Senhor seja conosco para sempre. Amém. Deus abençoe a todos. Vamos na paz do Senhor. Tenha aí um domingo abençoado. Amém. Meu amado irmão Paulo. Pai do Senhor. Pode deixar, minha amada. Eu vou botar lá. Tá bom. Tem um domingo abençoado. Nada, você fica tranquilo. Seja você mesmo. Você pensa. Continue lendo também. Você é benção. Aí traz o balão. Eu falei com ele. Traz o balão. Eu falei com ele esse dia, semana aí. Falei com ele na rua. Ele vem, fala comigo. Vai, Senhor. Ô, Marildo, vamos, Marildo.
A jovem, ela, nós levamos ela para reunir. Não entendo, como é que é o negócio que está